a pesquisa no Brasil, né? E então, assim, ainda tem como a gente produzir ciência aqui. É claro que não tão fácil quanto a gente fazia antes, fazia uns 10 anos atrás, por exemplo, mas ainda existe essa possibilidade, né? E eu gosto de falar muito sobre isso porque a gente tem que se atentar às políticas públicas, né? A gente tem que estar atento a isso e a gente tem que cobrar. Então, se a gente quer se inserir como um país conhecido, como um país que avança como nação, a gente não pode deixar de investir em ciência, né? Porque senão a gente fica só como grande comprador das tecnologias e do conhecimento científico que é desenvolvido por outros países, né? E é caro, viu, gente? Comprar conhecimento científico de outro país é muito caro. Então, é caro investir em ciência? É, mas é mais caro ainda adquirir ciência de outros países. Então, assim, dos pontos altos da vida acadêmica, para mim são muitos, porque, como eu disse, eu gosto muito disso, né? Eu amo muito o que eu faço, eu gosto muito de estudar, e acho que o que impulsiona as pessoas na área científica, seja da saúde, da tecnologia, enfim, é você ter esse espírito curioso, você querer entender o porquê que é assim, por que que ainda ninguém descobriu um fármaco ou uma cura para determinada doença, o que que acontece ali, quais são os pontos que a gente ainda está travado, que precisa desenvolver. Então, acho que precisa muito ter esse perfil curioso, né? Ser absurdamente resiliente não é fácil, porque durante uma pós-graduação você tem que lidar com disciplinas, você tem que lidar com ego de professor, que normalmente professores acadêmicos, não vou falar no geral, não vou generalizar, mas a academia tem muito isso do ego, né? Então são professores exigentes que muitas vezes querem te levar ao seu limite para ver até onde você aguenta para estar ali. Fora os experimentos, na área da saúde a gente basicamente trabalha com experimento, que dá trabalho pra caramba, e ser resiliente, né? Gostar muito do que você faz e ter muita fibra para aguentar. E dos pontos negativos, acho que hoje o que mais pesa para mim é justamente essa visão que a gente está tendo hoje em dia de como a ciência está sendo desvalorizada no nosso país, né? Dá a sensação de que o que a gente faz não importa, não é relevante, e a dificuldade que o Brasil tem hoje de absorver esses profissionais. Né? Então, hoje, um doutor, por exemplo, um pós-doutor, dificilmente encontra uma oferta muito grande de vagas de trabalho no setor privado, né? Geralmente são as grandes farmacêuticas que acabam empregando, e às vezes o que a gente mais tem assim de opção é estar dentro da academia, né? Trabalhar como pesquisador dentro das universidades. E a cada ano que se passa, os concursos estão cada vez mais escassos, né? Acho que de um modo geral era isso. Não sei se tem algum outro ponto, Udi, eu acabei não pegando o roteiro, que eu fui pega de surpresa sobre os meus relatos aqui hoje, mas se tiver qualquer dúvida e consideração depois, os alunos podem ir perguntando que a gente troca uma ideia. Ah, só um ponto que eu queria colocar também. Para quem gosta de conhecer novos lugares, a academia é um meio que te proporciona muito isso, né? São congressos internacionais que a gente tem, assim, quase todo mês ou a cada 2, 3 meses, a possibilidade de fazer a pós-graduação completamente fora ou então parcialmente fora. Então, a ciência acaba te abrindo muitas portas, não só para formação profissional, formação pessoal, mas também de vivência fora aqui do Brasil, né? Acho que era isso. Legal, obrigado, Ariela. Nada. Aí, então, quando eles vão mandando as perguntas, agora a gente passa, então, para a Letícia. Letícia, muito obrigado por ter topado estar aqui com a gente, né? E eu passo a fala para você, então. Boa noite e fica à vontade, né? Boa noite, pessoal. Então, eu que agradeço primeiramente ao João. Foi uma surpresa quando ele me mandou mensagem. E, meu Deus, e agora? O que falar, o que pensar? E aí eu tenho um irmão nessa fase que vocês estão. E aí eu logo já mandei uma mensagem para ele, tipo, cara, e aí? O que você gostaria de escutar? E não sei o quê. A primeira coisa que ele me mandou foi, que horas que vai ser essa aula? Aí eu falei, putz, vai ser numa sexta-noite. Ele falou, nada.
Eu falei, ótimo, super contente, super feliz com a resposta. E vamos lá, né? Aí troquei uma ideia com ele. E aí o João mandou um roteirinho também. Eu terminei o meu colegial em 2011. Na hora que eu fui pensar também, eu falei, putz, já faz tempo, né? Que tá fora da escola. Então, terminei em 2011. Fiz um ano de cursinho, porque nessa fase de o que fazer, o que ser, o que eu vou ganhar dinheiro para viver a minha vida, ter a minha autonomia. E é uma fase muito difícil, porque é muita gente perguntando isso toda hora, e aí você começa a ler várias coisas e você nem entende nada do que você está lendo. Então, foi uma fase difícil para mim escolher o que ser. O que facilitou um pouquinho o meu processo foi que o meu avô, na época, era renal crônico, era dialítico, a gente fazia a diálise dele em casa. Eu aprendi a fazer a diálise, eu desenvolvi esse processo com ele e eu peguei gosto pela coisa, de pôr a mão, fazer o processo, desenvolver e ver que a cada final de diálise era muito positivo, era muito gratificante. Então, eu comecei a pensar para o lado da saúde. Li sobre medicina, fisioterapia, TO, passei por tudo. Eu lia por odonto, e aí eu comecei, que vocês podem fazer isso também, vai escrevendo num papel e ticando, tipo assim, nossa, não gosto de ficar em ambiente fechado, não gosto de conversar muito com as pessoas, não gosto de... Porque aí você consegue ir eliminando fases e profissões. Então eu pensava assim, nossa, eu não gosto de ficar sentado o dia inteiro, então eu não posso ser isso. Nossa, eu não gosto de ficar numa sala fechada, então eu não posso fazer odonto. O cara fica lá dentro da sala o tempo inteiro. São coisinhas básicas que a gente sabe de cada profissão, né? E aí eu li sobre enfermagem, comecei a me interessar, a gostar. E quando você vai para a enfermagem, você pensa em banho, em curativo, em vou pegar uma veia, vai ser muito legal. E quando você chega na faculdade de enfermagem, você se surpreende. Então, eu me formei em 2017 pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, me pós-graduei, no ano de 2019 eu encerrei a minha pós-graduação em enfermagem e nefrologia, e hoje eu já vou fazer quase 2 anos de hospital de base. Passei por UTI, diálise e estou no Covid. Só um pouquinho, já volto a falar sobre a parte de profissão, assim. A enfermagem, para vocês entenderem, ela é o enfermo. Ela é uma ciência que estuda a humanidade. Então, ela é voltada aos cuidados dos seres humanos. Então, ela não envolve apenas o cuidado contato. Então, ela envolve o biopsicossocial, que lá no nosso primeiro ano a gente aprende que o ser humano, a saúde e a doença, ela está ligada a um contexto social. Então, a gente descobre que a enfermagem, ela não é apenas fazer um curativo. A gente descobre que a enfermagem está ligada em fazer um curativo, em escutar o que a pessoa que você está fazendo o curativo tem para te falar. Em prestar atenção se ela vai ter o material para fazer esse curativo em casa. Porque muitas vezes não adianta nem você ensinar ela a fazer o processo da coisa, porque ela não vai ter em casa. Então, eu hoje, hospitalar, então ver a minha rede de serviço público, aonde esse paciente vai, para onde esse paciente vai. E aí a gente começa a descobrir, então, que a enfermagem não é só sentar, chegar no seu serviço, dar o banho e fazer o curativo. Então, que tem todo um emaranhado aí por trás.
outra coisa que a gente descobre lá no comecinho da graduação, que eu achei, assim, ótimo, a Ariela, né, ter falado, a pesquisa, ela está atrelada aos nossos serviços, não adianta. Então, vai sentar a bunda na cadeira, vai estudar muito, vai ler muito artigo científico. A gente lê artigo desatualizado, são 5 anos para frente, 5 anos para frente. Você pega um artigo desatualizado, nem adianta você ler, porque a professora hoje nem vai aceitar o seu artigo. Então, quando eu fui para a faculdade, eu não tinha dimensão nem do que era de verdade enfermagem. Então, quando o João me convidou, eu fiquei pensando, putz, eu gostaria de falar para as pessoas que a enfermagem não é dar banho. A enfermagem, ela é muito mais do que dar banho. Então, hoje, a enfermagem te traz a possibilidade de trabalhar no hospital, de te trabalhar numa UPA, no SAMU, numa UBS, num home care, seu próprio home care. A enfermagem tem total liberdade de montar o seu home care. Então, parte de gestão também está muito ligado à enfermagem. Você consegue, para a área acadêmica, fazer o mestrado, fazer o doutorado, dar aulas, e para a área de pesquisa. Então, ser um pesquisador. O que mais que a enfermagem pode dar? São N coisas que, quando a gente começa, a gente acha que você tem que trabalhar na UBS ou no hospital. Hoje em dia, a gente consegue fazer curso de estética, botox, deixar as pessoas, como que é o facial hoje, né? Deixar as pessoas lindas e plenas, com o seu consultório de enfermagem, que não é uma coisa que é falada, que não é uma coisa que é discutida. A enfermagem hoje em dia, por conta da pandemia, ela acabou sendo um boom. Só que, mesmo assim, ficou-se focado na urgência e emergência e unidade hospitalar. Ainda assim, eu acho que o maior tabu hoje nosso de trabalhar na enfermagem nem é tanto assim, você tem tatuagem, você... Não. A enfermagem não ser exposta da maneira que ela deveria ser. Então, ela não ser vista com o leque que a gente tem de trabalho, né? Então, é isso. Biopsicossocial, um leque imenso de trabalho, um leque imenso de serviço, possibilidades N de serviço, de contratações, de salários. Nem vou falar de salário, porque aí cada patamar varia com o seu salário, nem vou entrar nesse mérito. Vou só dizer que dá para sobreviver super bem. Então, vocês vão ver esse processo saúde e doença, e mais para o final da faculdade, você se surpreende com mais algumas coisas, que é a parte de gestão. Então, no nosso 3º e 4º ano, e algumas faculdades têm até 5º ano hoje, então depende de onde for prestar, a nossa parte de gestão de unidade, ela é muito forte. Então, a enfermagem, ela lida com custo. Então, por exemplo, estou na minha unidade hoje, e eu tenho tantos pacientes para tantos funcionários. É gestão. Quantos funcionários eu realmente preciso para tantos pacientes, para a gravidade dos meus pacientes? E aí? Quanto que eu preciso? Quantos funcionários o hospital vai ter que me disponibilizar, ou a unidade vai ter que me disponibilizar? A gravidade. Então, o paciente está numa UTI. Quais são os materiais e quanto é cada material? É da enfermeira. Isso. Saiu tal material que está vindo aí no comércio melhor, por exemplo, de curativo. Os congressos, eles mostram N curativos. E, às vezes, o curativo que o teu hospital tem é um curativo mais caro. E, às vezes, uma marca, uma empresa, dispõe a mesma coisa
só que num custo mais barato. Vai da enfermagem mostrar. Pessoal, o pessoal da enfermagem é bem pesado, assim. Valor de técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, é bem pesado. O que mais, assim? Que eu acho que a faculdade, então, ela tá ligada em prática, teoria e a gestão, que a gente não tem essa dimensão que para mim era só prática. Eu achei que eu ia chegar, aprender a dar banho, é isso aí. Claro que não. Hoje no Brasil, foi o que eu falei, pelo Covid, pela pandemia, uma visualização muito melhor. Eu tenho professoras que estão na parte da política e a parte do nosso conselho está muito mais forte. Por exemplo, a gente não tem salário base. Então, cada empresa faz o que ela acha que tem que ser feito. Então, é uma das maiores brigas da enfermagem, é ter um salário base. Porque é muito difícil, né? Você acaba em várias empresas, se você vai conversar e vários amigos, assim, meus que foram para outras empresas, o salário é a última coisa. Você quer saber quanto você vai ganhar e o cara não fala quanto você vai ganhar, porque ele analisa meio que o teu currículo, ele faz toda uma análise e aí ele oferece. Então, para quem tem mestrado hoje, é um salário melhor. Para quem tem doutorado, é um salário melhor. Mas isso depende do hospital. Então, às vezes, o hospital nem tá nem aí para você se especializar. E, às vezes, ele tá super... Nossa, a pessoa se especializa, as pessoas estudam. Outra parte da enfermagem, eu acho que não só da enfermagem, parte das ciências, que você tem que se atualizar. Então, você está trabalhando e você está estudando. Você está fazendo curso, você está ainda indo em congressos, você não pode deixar passar. Porque você deixou passar, você não consegue trabalhar. Então, é uma atualização diária. Eu deixei aqui de ladinho algumas coisas. Acho que a maior dificuldade minha de trabalho, no começo, foi as mortes. Era super difícil. Então, o que a gente falou, a gente tem que ter a empatia, mas a gente não pode levar o sofrimento para casa. E aí é muito difícil você se desconectar. É muito difícil você pôr uma máscara e tirar a máscara, porque é um só. Então, é um processo muito longo. No começo, eu tentava não me apegar. Não, mas tá aí mesmo, sofre mesmo, acontece mesmo. Só que no final, você vê que você tá se martirizando com aquilo. Aquilo não é positivo, nada positivo. Então, cada um vai arranjar um jeito, vai arranjar uma maneira. Eu sempre chego ao hospital, pego meu plantão, vejo prioridade de trabalho, e sempre o paciente mais crítico, o paciente que você sabe que vai dar o trabalho, que você sabe que pode chegar à morte, eu tentava. Cada um tem a sua crença, cada um tem a sua religião. Eu ia até o leito e rezava baixinho. Às vezes ele nem era o que eu era. Mas eu tentava, porque me acalmava e me tranquilizava. De pensar, eu fiz o meu melhor, eu consegui desenvolver o meu trabalho e eu estou em paz. Eu posso ir embora em paz. E eu tenho outros enfermeiros que já faz assim, vai no leito e fala assim, meu Deus do céu, eu vou pensar nesse paciente o dia inteiro. Eu vou embora para casa, eu vou dormir pensando nesse paciente. Até eu conseguir me desligar vai ser difícil. Então, são processos. Claro que tem paciente que a gente pega um amor, um carinho, que a gente quer pôr dentro de uma caixinha e levar para casa. E aí é mais difícil ainda quando acontece alguma coisa, e é difícil quando o paciente vai embora bom. Tem essa.
Então, às vezes a pessoa vai ótima, você tá ótima indo para casa e você sofre que a pessoa tá indo para casa, que você não vai ver mais a pessoa. Porque, querendo ou não, cria vínculo, cria elos, né? Então, eu acho que a enfermagem, o que mais facilita o trabalho é a recuperação, é a sensação de dever cumprido, mesmo se não foi positivo. Eu tive, o João sabe, eu trabalhei numa unidade de coração, eu tive N histórias, eu acho que uma que mais marcou o João, que ele até comentou comigo, foi uma parada cardiorrespiratória, em que o médico tinha, assim, você sentia que o médico estava um pouco apegado com a situação, e aí o médico em cima do paciente, os técnicos, todo mundo em cima, e ele me olhou e eu fiz, doutor, chega. Infelizmente, deu. Então, de ter o punho, de assistir o que está acontecendo e parar. Falar, não, ó, chega. Aí o médico me olhou e falou, realmente, não posso fazer mais nada. Não, não pode. Então, de ter a equipe, eu acho que isso é muito importante também na enfermagem. Você não é contratado pelo médico tal. Você não é contratado por pessoa tal. Você é contratado pela empresa tal. Então, quando vocês pensarem em enfermagem e medicina, que eu acho que é o elo maior, assim, se eu vou ser médico, se eu vou ser enfermeiro, pensar que cada um tem o seu serviço, cada um tem o seu trabalho. Ele pode se envolver no meu, eu posso me envolver no dele, só que tudo com muita cautela e muito respeito, porque todo mundo estudou, todo mundo estuda, todo mundo se desenvolve. Então, o respeito da equipe, ele tem que ser muito mútuo. Então, essa história assim, que marcou o João, eu falo porque é um respeito mútuo. Então, ele me respeitou muito enquanto enfermeira e eu respeitei ele muito enquanto médico. Então, de não ter essa eu autoridade, nem ele autoridade. Estamos trabalhando junto para um bem de outro ser humano. Então, sempre pensar isso. Pensar que é um outro ser humano. A gente tem aqui no hospital uma frasezinha que a gente sempre fala. A pessoa que está no leito é o amor de alguém. Então, não esquecer isso. Porque às vezes você está estressado, você está chateado, você está... Nossa, você quer jogar o mundo pro alto, tua funcionária está enchendo o saco, tá um plantão super conturbado, não sei o quê, você quer dar tiro, porrada e bomba, e a pessoa para você no corredor, pede uma informação, aí você vai ser grosso. Não, calma. A pessoa está no hospital. É um lugar de estresse, é um lugar que gera estresse, já de estar no ambiente hospital. Então, você sempre lembrar que é o amor de alguém, também facilita o processo. Eu sempre penso, nossa, se o meu pai estivesse ali, ia ficar possessa com esse ser humano. Então, eu sempre tento trazer isso também, porque melhora a sua dinâmica de trabalho, melhora a sua dinâmica de serviço e facilita para você. Então, a morte, assim, é bem complicada, só que a satisfação do bom, do paciente bom, às vezes não muito bom, mas só dele estar saindo do hospital é vantajoso, é lindo, tá indo para casa. Às vezes a gente vê pacientes meses no hospital. Da minha experiência, vou até falar um pouco agora do Covid. Eu fui convidada para ir para o Covid em julho. Então, estou há 4 meses na UTI do Covid, e totalmente diferente da área que eu trabalhei nos últimos meses, que eu estava trabalhando na minha área de pós-graduação, que era nefrologia, fazia hemodiálise. Então, um certo dia eu cheguei, a chefe falou, você aceita ir para o Covid? A gente está precisando. Falei, estamos fazendo nada. Vamos para o Covid. Falei, não, aceito.
não sou casada, não tenho filho. Isso também facilita, assim, algumas coisas para a enfermagem. Eu vou para o Covid. E aí, o Covid, ele foi muito pesado para todo mundo. Então, não era para o profissional da saúde, era para o profissional da saúde, era para a família, era para quem estava assistindo de fora, era para todo mundo que estava em casa sem trabalhar, o medo, a angústia de você ir no mercado, o que vai acontecer, se eu voltar para casa eu vou ficar doente, como que vai ser todo esse processo. E aí você se vê ao ponto que você é o elo de confiança. Você é a pessoa que sustenta. Então, quando eu entrei no Covid, eu estou há 4 meses já, vou permanecer provavelmente até o ano que vem. Os pacientes não veem a família, então não recebem a visita. Os pacientes, o médico liga e passa a notícia pelo telefone. Então, você vê que muitas famílias não têm noção do que está acontecendo dentro do hospital. A gente vê um progresso da doença muito rápido, onde um paciente está consciente, orientado, conversando com você no período da manhã, no outro dia você chega, o paciente está entubado e está de prona. O que é prona? É um movimento que a gente faz, que a gente coloca o paciente de bruço. Então, a gente deita o paciente de barriga para baixo. A maioria das vezes o paciente está com o tubo na boca, a cabeça fica lateralizada, em posição nadador. Então, vamos trocando os braços para não causar ferida no braço. A cabeça também a gente troca de 3 em 3 horas, porque senão causa ferida na face do paciente. Então, a gente vê todo esse processo, que a pessoa está ótima e quando vê não está mais. A gente perdeu muita gente muito rápido, de pessoa que a gente chegou na UTI, deu nem 2 dias de internação e a gente perdeu a pessoa. E a gente teve pessoas que ficou meses com a gente, então vira a família. Se você está de folga, o paciente pergunta, cadê tal pessoa? Cadê tal pessoa? Aí você chega e ele fala, e aí, como foi sua folga? Então, ele entende da escala melhor que muita gente, ele entende o processo, e o paciente sempre sabe o que está acontecendo. Então, isso eu não tinha essa visão, que o paciente sempre sabia o que estava acontecendo. E com o Covid eu consegui ter, que às vezes a gente tentava disfarçar, e aí o paciente falava assim, eu sei que eu vou ficar igual aquele ali, eu sei que pode acontecer, eu sei que eu posso morrer. Então, foi um processo assim, a psicóloga, nossa, eu acho que se ela dormia, ela é maravilhosa, porque as pessoas falavam assim, eu tô sentindo que eu tô ficando ruim, e eu quero ligar para minha família. Assisti algumas cenas de o pai orientar a mãe, né, a esposa, e as filhas, o que fazer se ele morresse. E a pessoa tinha 42 anos. Então, é muito difícil e doloroso o processo. Muito difícil e doloroso o processo. Só que você começa a levar a sua vida também de uma forma bem diferente. Então, picuinhas, coisinhas pequenas da vida, a gente faz, tá bom, tá, beleza. Você tem uma folga, se você tá muito cansado, você só quer dormir. Mas se você não tá muito cansado, eu acho que a enfermagem e a medicina é o que mais faz assim, vamos. Topo. Vamos beber uma cerveja? Vamos beber uma cerveja, com certeza. Então, assim, eu estava numa UTI que fechou e fui para outra. Então, graças a Deus, estamos diminuindo os casos. Graças a Deus, a situação está melhorando. E aí, as meninas até terminou um plantão bem corrido, assim. Só que toda a equipe ia se dividir. Aí, ontem, elas falaram assim, nossa, a gente podia sair daqui, comer um espetinho e tomar uma cerveja. Não teve um que não falou, vamos.
vamos. Todo mundo saiu do plantão e foi confraternizar. Então, assim, é difícil o processo, mas tem pessoas muito boas, tem pessoas muito amigas. Você faz um elo profissional-paciente, profissional-profissional, que você aprende a cada dia, você se desenvolve a cada dia, e eu acho que a enfermagem é muito isso, é empatia, solidariedade, proatividade, escuta, paciência, e você vai juntando várias coisas e você consegue se desenvolver e se tornar um ser humano melhor, com certeza. Acho que eu falei muito. Imagina. Obrigado, Letícia. E Eu legal, e você tem razão, essa história que você contou, né, que quando você me contou, me impactou muito, né? Eu fiquei pensando naquilo, assim, muito tempo. Contei para vários amigos meus, assim, né? Falei, nossa, eu estava conversando com uma enfermeira, ela me contou essa história, fiquei pensando, né, na dificuldade de tomar essa decisão, né? Muito difícil, né? E agora eu passo a fala, então, para a doutora Luciana, né, para compartilhar com a gente a visão que ela tem da carreira, etc. E aí, assim que a doutora Luciana acabar, a gente abre para as perguntas, tudo bem? Tem algumas várias aqui que eles já mandaram para a gente no Instagram. Mas então, doutora, passo para a senhora. Muito obrigado pela presença aqui também. Por favor. Olá, boa noite. Eu que agradeço. O Paulo me pegou de surpresa agora há pouco. Não deu nem tempo de eu secar o cabelo, viu, Paulo? Que eu sei que você está aí. Foi uma correria só. Mas, vamos lá. Meu nome é Luciana, eu sou médica há 22 anos. Tenho 46 anos. E na minha juventude, eu sempre gostei muito de desenhar, então vou contar um pouquinho da minha história, como eu fui parar na medicina. Eu gostava muito de desenhar, gosto até hoje, eu gosto de desenhar. Então eu decidi que eu faria arquitetura. E pus na cabeça que eu faria arquitetura. E um dia eu estava na casa da minha avó, nunca me esqueço dessa cena, eu estava deitada no sofá. Eu falei, gente, mas eu vou fazer arquitetura? Eu não quero fazer arquitetura, eu quero cuidar de pessoas, eu vou fazer medicina. Na hora me veio esse insight, eu levantei, fui até meus pais e falei, eu vou fazer medicina. Os dois até se assustaram, porque eu nunca tinha falado em fazer medicina. E assim, eu acabei fazendo medicina. Graças a Deus, eu fiz a escolha certa. Isso é uma coisa muito importante, porque eu falo que tem que pensar, tentem viver um pouco antes, um pouquinho de cada área que vocês escolherem, porque é para o resto da vida. Todos os dias, a hora que você abrir os olhos, você vai trabalhar na área que você escolheu. E se você não gosta do que você faz, você não vai ser feliz. E provavelmente não vai ser um bom profissional. Então, eu acho muito importante vivenciar. Alguns de vocês já até foram lá na Med Norte, eu lembro que eu recebi alguns de vocês lá. Eu achei muito legal esse projeto do Domus, porque vivenciar um pouco antes é essencial, porque eu vejo hoje colegas médicos que estudaram 10 anos e não gostam do que fazem. Eu, graças a Deus, na minha primeira aula de anatomia, que começaram a ensinar a curva da extremidade distal do osso do ombro, a curvinha, detalhes anatômicos, eu falei, é isso. Me apaixonei ainda mais. Então, a medicina precisa de, além da dedicação e além do amor que a gente tem que ter pelo próximo, nós precisamos também de muito controle emocional. Elas até falaram aí a respeito disso, a Letícia. Não são só flores, enfermagem, né, Letícia? Medicina. Nós passamos momentos muito tristes. Por exemplo, eu faço
Eu sou radiologista, eu faço muito ultrassom. E faço muito ultrassom obstétrico. Então, todo mundo fala, ai, que delícia, você vai beber o dia inteiro. É uma delícia. Eu amo o que eu faço. Só que quantas vezes o coraçãozinho não estava batendo, eu tive que falar para a mãe, seu filho está morto. Então, tem que pensar em tudo antes de escolher a profissão. Muita gente escolhe medicina por dinheiro. O papo agora é reto com vocês. Muita gente escolhe por dinheiro. Não façam isso. Vocês não vão se realizar. Aliás, qualquer profissão. E eu vou contar um segredinho para vocês. Se vocês fizerem o que amarem, vocês vão ganhar dinheiro e ser felizes em qualquer área da vida de vocês. Em qualquer área. E a medicina, além do controle emocional que a gente tem que ter, nós temos que ter tanta paciência. Tanta paciência. Porque até chegar onde você quer, porque são 6 anos de medicina, depois mais 3, 4 anos de especialidade. A residência médica é extremamente estressante, são muitos plantões. Os plantões começam no 4º ano, então é uma exaustão tão grande. Às vezes, a medicina é período integral, é o dia todo. Então, você só tem a noite para estudar. Então, você tem aula o dia todo, tá? A medicina é integral. E à noite, você tem que estudar, porque o conteúdo é extenso. Aí, chega final de semana, você tem que dar plantão, porque faz parte da grade curricular do curso. Aí, você está naquela exaustão, às 3 da manhã, toca o telefone do seu quarto, chegou o paciente. Você tem que levantar sorrindo, mesmo exausta. Então, tem que ter paciência, tem que ter controle emocional. Eu nunca me esqueço, um dos meus dias dessa exaustão, eu estava assim, no meu limite. Eu me lembro que aquela semana até liguei para minha mãe falando que eu ia desistir da medicina. Eu tive esse período. E aí chegou um paciente, 3 da manhã, eu falei, o que está acontecendo? Conversando, fiz anamnese. Ele falou, eu estou com muita coceira na mão, faz 5 dias. Só que ele foi 3 da manhã. Mas ele não queria que eu resolvesse o prurido, a coceirinha dele. Ele queria ser ouvido, ele queria atenção. Ele era uma pessoa sozinha, que estava em casa, e procurou um médico. O que a gente tem que fazer nessas horas? Abrir o coração e ser médico. A gente tem que ser humano. Inclusive, as pessoas que tiverem interesse em medicina, eu indico o filme Patch Adams. É um filme antigo, mas que diz tudo. Como o médico tem que ser de verdade. Porque não é um leito, aquele paciente do leito 10. Não, aquele paciente chama João. Ele é um ser humano. Então, tem que medir tudo. Se você não estiver preparado para encarar, te chamando de madrugada, em plena exaustão, com a morte de um menininho de 6 anos, que eu, até o 5º ano, ia fazer pediatria. Eu nunca me esqueço. Aí eu perdi um paciente chamado Erasmo, 6 anos. Aquele dia eu desisti da pediatria. É o que vocês estavam falando da veterinária. Quem quiser fazer veterinária, ama os bichos, só que vai ter que passar pela fase difícil, pela dor, que é sacrificar um animal quando necessário. Então, todas as profissões têm o lado bom, o lado ruim. Certo? Então, por isso que eu acho que escolham o que vocês amem de verdade. Não escolham porque é bem remunerado, porque eu vou ter uma boa vida. Pode ter uma boa vida, pode ganhar bem, mas você não vai se realizar. Não vai se realizar. Outra dica que eu dou, não só para quem quer fazer medicina, mas para todos vocês aí que são vestibulandos, é uma coisa muito importante.
comecem a estudar as finanças desde já. Gente, vocês não têm noção como eu dei cabeçada na vida, porque a faculdade não ensina. Porque médico já sai da faculdade ganhando bem. Só que médico gasta bem também, porque ninguém ensina pra gente. Então, acho muito importante começarem. As escolas já estão mudando nesse sentido, né? Mas, assim, eu acho importantíssimo. Estudem finanças. Hoje não. Esses dias eu estava conversando com um fisioterapeuta lá da clínica, e a gente conversando de finanças, eu falei não sei o que, de ações. Ele falou, o que são ações? Eu fiquei chocada. Falei, como assim, gente? Falei, não é só o médico, a fisioterapeuta, a enfermeiro. Eu não tive essa formação. Eu não sei como vocês saíram da faculdade, mas eu não tive. Então, se eu tenho uma coisa, um conselho para dar para vocês, é que estudem. Hoje, você não precisa nem comprar livro. Você entra no Instagram, tem conteúdos valiosíssimos sobre finanças. Valiosíssimos. E quando a gente sai da faculdade, a gente sai querendo ganhar o mundo, mas a gente esquece do futuro. Como eu viajava. Esquecia que tinha que guardar dinheiro. Então, eu dei muita cabeçada. Então, assim, não tem nada a ver com medicina, mas isso tem a ver com todas as profissões. Estudem finanças. E quanto à medicina, eu coloco-me à disposição para qualquer dúvida. Vocês podem pegar meu WhatsApp com o Paulo, vocês podem contar comigo. E assim, o conselho que eu dou para quem quer fazer medicina, eu vou deixar aqui um conselho, vou ser bem breve, né? Não vou falar muito. É que amem. Tem que amar o que faz, tem que amar o paciente, tem que fazer com amor. E quando você faz com amor, o sucesso é certo. Não só em medicina, em todas as profissões. Só que se você escolhe a profissão errada, você não vai conseguir fazer com amor. E é isso. Contem comigo para o que der e vier. E não se esqueçam, 2 dicas. Assista o Pat Adams e estudem finanças. Obrigado, doutora Luciana. Agora nós vamos para as perguntas. Tem algumas que mandaram aqui no Instagram. A Mari está aí. Mari, eu vi a pergunta que você mandou para o veterinário. Tá? Oi, Eu vi a pergunta que você mandou. Eu já passei para ele. Tá? Prometo que na semana que vem ele conversa com você. Ele vai responder. Bem, gente, os alunos às vezes estão com um pouco de vergonha de abrir o microfone, né? Então, começando as perguntas que eles mandaram aqui. Eles mandaram uma pergunta que... a Rafaela já mandou uma aqui. Bom, eu vou ler a pergunta da Rafaela, ver se tem. Quais os privilégios de fazer a faculdade de enfermagem e não um curso técnico de enfermagem? Legal. Essa é para a Letícia. E aí, doutora Luciana, tem uma pergunta que eles fizeram. A senhora já falou um pouco disso, né? Mas que é o seguinte. No começo, a faculdade de medicina é igual para todos, né? Em que momento, né, que ele decide a especialidade, como que funciona a partir daí, né? E como que como que a senhora se prepara, né, para esse momento para decidir a especialidade, né? Que dica que a senhora dá, né, para quem chegou um ano agora, como que eu faço, né? Como que eu decido a minha especialidade, né? Para você decidir sua especialidade, você tem que estudar os 6 anos e conhecer todas as especialidades. Eu escolhi minha especialidade no último ano, no final do 5º ano. Meu marido escolheu no último ano. Como eu disse, até o final do 5º ano eu queria pediatria. De repente, eu me decepcionei, me frustrei, me entristeci por ter perdido um paciente, coisas da medicina que a gente vai adquirindo também equilíbrio emocional com essas experiências também. E um amigo me disse, me acompanha lá na radiologia, ele é radiologista. Eu falei, eu não gosto. Já fui assim. Ele falou, mas vai um dia. Fui e me apaixonei. Então, no 4º ano, as especialidades começam a ser ensinadas na grade curricular. No 5º começam os plantões. Você tem até o final do 6º ano para decidir. Não tem pressa. Não tem pressa. A hora que começarem as inscrições da residência, que é no final do 6º ano, você já decidiu. Você já sabe o que você gosta. Você já sabe o que você se identifica.
Eu, por exemplo, eu sabia que de forma nenhuma eu faria a cirurgia. Entendeu? E aí, uma vez decidido, você faz mais a residência na especialidade que você escolheu, né? Mais 1 ano, 2 anos, né? Não, é outro processo seletivo. Tem que, independente da especialidade que escolher. Acho que a doutora caiu. Bom, então, Letícia, você pode responder. Eles mandaram aqui, ó, ela perguntou quais os privilégios, né, de fazer faculdade e não curso técnico. Aí tem uma outra que mandaram aqui, que é a questão assim, em todas as áreas da enfermagem, a rotina é mais essa questão do plantão e tudo mais, ou se tem algumas opções que você pode ter uma rotina mais, assim, padrão, vamos dizer assim, né, mais aquela, sai todo dia no mesmo horário e vai para casa, sabe? Tá. Primeira diferença aí, técnico e enfermeiro. Questão de horário, a maioria das vezes a nossa grade é a mesma coisa. Então, você vai ser contratado ou para trabalhar 48 horas semanais, que no caso são dentro da semana, dentro do mês, ou você vai ser contratado para trabalhar 36 horas semanais. Tanto técnico quanto enfermeiro. A maior diferença que eu sinto hoje, trabalhando já esses 2 anos, o técnico, ele é o cara que vai pôr a mão na massa e ele é a pessoa que vai fazer. Então, por exemplo, uma unidade de internação, UTI, UPA, o paciente chegou na sua unidade, ele precisa de um acesso. É o técnico que vai funcionar o acesso. A enfermeira, ela só vai até o leito, ela só vai funcionar se o cara for muito, muito ruim de acesso, os melhores técnicos tentaram, não conseguiu, e aí você vai ser chamada para. Banho, o técnico que dá o banho. Então, se a minha escala estiver extremamente reduzida, eu vou entrar no leito para dar um banho. Caso ao contrário, eu não entro no leito para dar um banho. Então, o técnico, ele produz muito a técnica. O enfermeiro, ele sabe todas as técnicas, isso é importante. O enfermeiro, ele sabe todas as técnicas. Para você mandar, para você gerenciar, você tem que saber fazer. Então, você sabe todas as técnicas, mas você gerencia mais o seu plantão. Você gerencia a unidade, você gerencia o setor. Tem alguns procedimentos técnicos hoje que só o enfermeiro pode fazer. Então, passagem de sonda vesical de demora, passagem de sonda nasointeral, alguns tipos de punções de coletas de exames, é só o enfermeiro que pode fazer. Então, tem essas diferenças, que vocês vão... o técnico, no caso, vai ficar focado na técnica. Então, o técnico chega, prepara o carrinho de banho, dá o banho, prepara as medicações, dá as medicações, e o enfermeiro chega, pega o plantão, pega caso. Então, a gente, para vocês entenderem, assim, então, a rotina você vai chegar no seu setor, a enfermeira que está no horário vai te passar o plantão. Ela te apresenta o paciente, idade, doença de base, o que está apresentando de intercorrência, se está tendo alguma coisa mais séria, ou se, não, esse daqui está tudo bem, ou, esse daqui só precisa de trocar o acesso. Então, eu, no caso, estava numa UTI de 12 leitos, mais uma unidade paliativa de 24. Então, você pegava o plantão de todos os pacientes, você começa a fazer a parte de delegação. Então, o técnico tal vai ficar no leito tal, e aí você tem que fazer isso, isso e isso. E no final do meu plantão, eu tenho que saber se tudo foi feito, se tudo foi realizado, se tudo tá certo. Então, pego o plantão, termino de passar o plantão, passo visita beira-leito. Então, a enfermeira, ela é obrigada a entrar no leito, igual o médico é obrigado a entrar no leito, conhecer o seu paciente de cima a baixo. O paciente, ele é do fio da cabeça até a unha do dedão do pé. Você tem que conhecer o paciente. O que eu escutava bastante na faculdade era: o paciente é seu, a unidade é sua, é tudo seu. E aí você vai ver assim,
se alguém for para a área da enfermagem, ou se for para a área da medicina, área da fisioterapia, vai ver que se você entrar numa unidade, a enfermeira já vai falar assim, quem é você? O que você precisa? Posso te ajudar? Então, a gente acaba meio que dominando mesmo o espaço, assim. Então, acho que essa é a maior diferença técnico-enfermeiro. E rotina, a enfermagem hoje dá a possibilidade de fazer especialização, como eu fiz. Então, a rotina na parte de nefrologia, ela é única. A passagem de plantão era super diferente, a dinâmica com os pacientes eram super diferentes. O pessoal que faz especialização em oncologia tem um trabalho super diferente também, super diferenciado. Unidade de internação, emergência, os pacientes já estão internados. A enfermeira sempre pega o plantão, passa visita beira-leito, prioriza cuidados, passa plantão, visita também no final, para passar o plantão dela. Eu acho que é a rotina mais, assim, estruturada que a gente tem. Na UTI acaba sendo a mesma coisa. E aí, dentro do plantão, tem N coisas. Então, tem o fisioterapeuta que vai vir te perguntar como que o paciente passou a noite, como que ele tá. Vai ter o TO que vai entrar e vai perguntar. Vai ter o assistente social que vai ligar e avisar que a família está acionando tal coisa. Ou, o paciente foi admitido sem dentadura e ele precisa da dentadura para comer. Então, a enfermeira tem que acionar o serviço social para acionar a família para trazer essa dentadura. Então, a enfermeira, assim, hoje eu acho que ela é um centro, e aí todo mundo está em volta. Então, todo mundo vem nela, o técnico vem, o físio vem, o médico vem, é uma dinâmica. Então, acho que, assim, para ser enfermeiro, você tem que ter comunicação, não adianta. Não dá em algumas áreas, sim, para você ser uma pessoa fechada, mais reservada, mas o mais basicão, assim, o que a gente tem mais em todas as áreas é isso, é a comunicação. Legal, obrigado, Letícia. Eu vi que a Luciana voltou. Eu vou só passar uma pergunta para ela, aí a senhora continua a responder, pode ser? Olha, até uma pergunta que mandaram que eu achei muito boa, que eu parece que é algo que eu ia perguntar para você depois, mas é bom que eles já perguntam aqui, né? Que é, assim, dentro de uma especialização como a sua acadêmica, né? Se tem como você, com o conhecimento que você tem, migrar para uma carreira fora da pesquisa, né? E eu ia te perguntar, o que eu ia perguntar, e já você pergunta um pouco, eu coloco já isso, que eu pensei, por exemplo, com seu conhecimento, você podia trabalhar com orientação pedagógica, né? Ajudar nessa questão, né? Então a Com pergunta certeza. Só voltando, minha conexão caiu aqui aquela hora, só voltando para finalizar aquela pergunta, são 6 anos de medicina, obrigatoriamente, 6 anos de medicina. No final do 6º ano, você já escolhe a especialidade, já se inscreve nas provas de residência, que cada especialidade são, no mínimo, 3 anos. No mínimo, tá? Então, R1, R2, R3. Depois tem R4, R5, as pessoas vão subnichando as especialidades. Por exemplo, no meu caso, radiologia. Tem gente que... Minha prima está no R5 porque ela fez ressonância e depois ela resolveu fazer neuroradiologia. Então, ela já está no R5. As pessoas vão subnichando as especialidades. Então, não para de estudar nunca. Nunca. Porque já 6 anos de medicina, no mínimo 3 de especialização e estudar para o resto da vida para atualização. Quanto a... Deixa eu só entender. A outra pergunta é se, com o conhecimento que a gente tem, se a gente pode migrar, por exemplo, para pesquisa? Não entendi. não. A outra pergunta era o contrário, que é para a Ariela, porque ela foi parada a pesquisa, né? Com o conhecimento dela, ela poderia... Entendi. Passar para o contrário, fazer o caminho inverso, né? Não necessariamente para a medicina, né? Mas assim, se ela podia sair da pesquisa, né? Sim. Então agora é para ela, né? Isso. Obrigado, Luciana. Nada, vou fechar aqui. Tudo bem. Ariela,
Vontade. Sim, dá bastante para a gente fazer esse movimento mais de permear outras áreas, né? Inclusive, antes de começar essa pandemia toda, eu tive uma experiência. Eu sempre fui muito fechada para isso, porque eu amo muito a academia. Então, eu tenho essa paixão pela figura do docente, do pesquisador dentro da universidade pública, aquela coisa do cientista, né? Então, acho que por eu gostar tanto, eu sempre voltei a minha visão para isso e acabei me fechando um pouco para as outras. E aí, recentemente, eu, com essas minhas crises de enxaqueca, vivo naquela Unimed lá, agora melhorou um pouco. E aí, um médico, um senhorzinho, já bem, sabe, já assim, muitos e muitos anos de carreira, e ele puxou papo comigo, perguntando o que eu fazia, eu fui explicar. E estava falando das dores da academia, né? Falando para ele, eu ando muito desanimada, eu não tinha terminado o doutorado ainda. Eu falei, acho que eu vou terminar e vou procurar outras coisas. Então ele falou, não faça isso. Ele falou, não fique presa à universidade, não fique dependendo de abrir um concurso público numa universidade para você entrar. Ele falou, a gente precisa muito de profissionais que sabem realmente o que fazem. Então, os alunos sabem, eu vivo comentando com eles, hoje em dia, essa onda que a gente está vendo em Instagram, em YouTube, né, dessas pessoas, os influencers, né? Então, tem lá a pessoa que promete o emagrecimento em tantas semanas, a pessoa que promete a cura do câncer, a cura da AIDS, e você vai ver a pessoa não tem formação nenhuma naquilo. Então, eu acho que o Brasil hoje, não só o Brasil, né? A gente está vendo isso no mundo de um modo geral, uma onda de descrédito da ciência. E a gente, como cientista, a gente tem que batalhar e se impor. Por isso que às vezes eu sou muito enfática nas minhas conversas com os alunos, porque não é brincar, né? Ciência não é uma coisa que você acha ou não. Ela existe, se você quer acreditar ou não, o problema é seu, mas ela está ali e o que ela está trazendo é fato, né? Então a gente tem sim possibilidade de permear isso. E esse médico falou, não, olha, o que a gente vê de pessoas que fazem, às vezes, um curso aí de um final de semana de especialista nisso e sai se vendendo como um super psicoterapeuta, por exemplo, né, que vai auxiliar uma criança. Gente, para você auxiliar uma criança ou um jovem ou um adolescente que tem um déficit de atenção, que tem um transtorno de opositor, por exemplo, você precisa conhecer muito, você precisa estudar muito o que acontece no cérebro dessa criança, por exemplo, o que você pode fazer tanto farmacologicamente quanto em termos de terapia comportamental. Então, eu vejo que tem sim uma carência muito grande, mas ainda é difícil de você conseguir se posicionar. Então, na graduação e mesmo na pós-graduação, você não tem um direcionamento para isso. Então, se você quer traçar novos caminhos, você vai ter que dar a cara e puxar esse novo caminho sozinho, porque pelo menos aqui no Brasil a gente não tem tanto. O máximo que a gente acaba tendo aqui, mais assim, é voltado para a indústria farmacêutica, né? Então, a Big Pharma, essas grandes indústrias farmacêuticas, ainda buscam esses pesquisadores para estar trabalhando ali no desenvolvimento dos fármacos, mas tem sim como a gente permear outras áreas, não ficar só presa no setor público, vamos dizer assim. Legal, obrigado, Ariela. A Bruna queria fazer uma pergunta, né, Bruninha? Sim, nossa, hoje eu tô na minha zona de conforto aqui. Eu tenho uma pergunta, tipo, para todas, entendeu? Pode falar, Bruninha. Para enfermeira, eu vi que ela falou que ela fez na FAMERP, e como a gente é de Rio Preto, acho que muitos aqui que querem enfermagem, ou psicologia, ou medicina, tem muita vontade de fazer lá. E aí eu queria perguntar, tipo, qual método ela conseguiu conciliar, que ela fez cursinho, assim, para aprovação dela. Para ela, eu queria perguntar se depois de formada no pós-doutorado, no doutorado, no mestrado, eu tenho que dedicar só isso, ou eu consigo trabalhar e fazer isso, se ele é remunerado. E a médica, eu queria perguntar se a residência é feita em hospital ou se é feita na faculdade. Eu tenho que prestar prova para a faculdade. Bom, vocês querem seguir a ordem alfabética? Ariela, a Letícia e a Luciana, pode ser? Então, Ariela, por favor. Vou ser breve. No mestrado, eu não aconselho... Bom, não sei, depende. Tudo depende da sua área. Então, como eu sou da área de pesquisa básica, eu fazia experimento basicamente de segunda a segunda. Então, não existia
possibilidade nenhuma de trabalhar naquela época. Vai muito do orientador também. Então, a pesquisa no Brasil, ela é remunerada. Já na graduação, se você começa uma iniciação científica e consegue bolsa, dependendo do órgão de fomento, você vai ganhar bolsas que variam aí de 400 a 600, 700 reais hoje em dia, estudando, né? Então, você ganha essa grana fazendo a faculdade. O mestrado no estado de São Paulo é o estado que paga melhor, se você for bolsista FAPESP. Então, você ganha em torno de uns 2.500 a 3.000 reais durante 2 anos. Dependendo do tipo de bolsa que você tem, você assina um contrato que você não pode trabalhar, que é o caso da FAPESP, por exemplo. Da CAPES e CNPq, que são as bolsas que pagam 1.500, se o seu orientador liberar, você consegue exercer algumas atividades, normalmente voltadas para a docência. No doutorado eu consegui trabalhar, que foi quando eu entrei com vocês, mas porque eu tinha um orientador muito parceiro, e é só porque também eu estava exercendo a docência, né? Agora, no pós-doc, por exemplo, se tudo der certo eu conseguir a bolsa, é dedicação exclusiva, daí eu não posso, inclusive se me denunciarem, se eu quiser ainda burlar isso, eu respondo judicialmente por isso, tá? Eu fiz um ano de cursinho, eu fiz objetivo na época, eu não sou daqui de São José do Rio Preto, eu nem conhecia a FAMERP, nem sabia da fama da FAMERP. E aí, no meu ano de cursinho, eu entrei, que é uma dica também, naquele ranking de cursos do ENAD. Saiu um agora, super atualizado, e aí eu comecei a pesquisar as faculdades e comecei a pesquisar a região. E aí eu acabei encontrando a FAMERP. Então, eu não fiz nada específico na época, o vestibular da FAMERP era junto com a Unicamp. Então, fiz o cursinho, estudei bastante a parte de química, física e matemática, que era a minha maior dificuldade, e era um peso maior na nota da segunda fase. Então, eu foquei em olhar o que o vestibular realmente precisava. Então, a primeira fase era mais tranquila, a segunda fase, no meu segundo dia de prova, que era biologia, física e química, era questão aberta na época, e era a que valia mais pontos. Então, eu foquei nessa parte para passar. E aí, entrando na faculdade, é integral também, então tem que ver isso também, se tem a disponibilidade, se vai ter que trabalhar fazendo a faculdade, essa disponibilidade de horários aí. Mas nada específico. Doutora Luciana, tem a pergunta da Bruna, a senhora pudesse já responder, tem uma outra pergunta que a Bruna mandou aqui, mas a Gabriela mandou uma aqui agora, para a senhora falar um pouquinho mais sobre a prova de residência também, como que é a prova de residência. E a pergunta da Bruna... Quando a gente acaba a faculdade, os 6 anos de faculdade, que a gente vai ingressar na residência, a gente tem que escolher os serviços de residência. Nem todas as faculdades têm o serviço de residência. Então, quando chegar a hora, você vai pesquisar. Por exemplo, tem a residência da Santa Casa de São Paulo, que é referência, tem a residência da USP, tem várias residências. Mas, por exemplo, a minha faculdade, na época, não tinha residência. Então, eu prestei prova aqui em Rio Preto e passei em outro serviço aqui. Na época, a própria faculdade vai te orientar. Por exemplo, quem quer oftalmo, um hospital referência em São Paulo, o SEMA, aí você vai ter que prestar a prova lá no SEMA. É bem concorrido, é como um vestibular. Então, tem que estudar bastante. Nos 2 últimos anos de faculdade, já começar a estudar para a prova de residência, independente da especialização. Independente. E quando você ingressar na residência, aí sim você vai aprender só sobre aquela especialidade, depois que você ingressar na residência. Antes disso, não. E a pergunta da Bruna, qual foi mesmo? Perdão, eu esqueci, Bruninha. Era exatamente isso, se residência era na faculdade ou em hospital. Aí ela falou, entendi. Beleza. Oi, João. Bom, gente... Rapidinho. É importante falar assim, que a enfermagem, com os 4 anos, ela faz no 3º e 4º ano a mesma coisa que a medicina.
você já começa a estagiar em todas as áreas. Então, entra na pediatria, GO, passa por várias especialidades, e hoje a enfermagem também tem essa parte de especialização. Então, tem a residência e tem o aprimoramento. O aprimoramento é 1 ano de especialização, ganhando uma bolsa, fazendo uma carga horária de 8 horas dias. E se você faz a residência, é uma bolsa também que você ganha e faz 12 horas dia. Então, hospitais grandes como Sírio-Libanês, Albert Einstein, USP São Paulo, USP Ribeirão, FAMERP, Unicamp, hoje já tem várias especialidades na área de enfermagem. Então, é importante que antigamente você era enfermeira padrão. Hoje tem as enfermeiras com as especialidades. E a residência médica funciona da mesma forma. Você vai ganhar uma bolsa. Só que não precisa, a maioria, algumas exigem, de exclusividade. Então, você pode trabalhar fora, dar plantão, de clínica médica e fazendo seu pé de meia. Mas é pesado, porque tem o plantão da residência, mas você vai ganhar aquele valor X, a bolsa. Se você quiser fazer ganhar mais, você tem que trabalhar de final de semana, trabalhar à noite, dando plantão de clínica, até acabar a especialidade. É importante. Da enfermagem é sempre com exclusividade, porque o que eu acho que é o que mais diferente, assim, parte de salário da medicina com a enfermagem, que a enfermagem é contratada para o serviço. Então, sempre que você for prestar concurso público ou for prestar uma prova para o hospital, você vai prestar e ser contratada pelo serviço que você está prestando. Então, hoje, eu prestei uma prova, passei e fiz o aprimoramento. Acabou o aprimoramento, acabou a minha especialização. Prestei uma prova para uma especialidade que estava aberta no momento no hospital de base, que era a área da UTI. Então, fui contratada para ser a enfermeira da UTI, com 36 horas semanais, que eu tenho que cumprir as 36 horas semanais, com 30 dias de férias anual. Então, é um contrato. Se eu quiser ter um outro contrato, eu vou prestar outra prova em outro hospital e tenho que conciliar os meus plantões. Eu não posso, que é um pouco diferente, a Luciana pode falar muito melhor que eu, claro, que é um pouco diferente da medicina, que o pessoal consegue ir pegando plantões em vários outros lugares, né? A enfermagem já é mais fechada em relação a isso. Legal, obrigado, Letícia. Gente, eu sei que a gente passou um pouco do horário, se vocês tiverem que sair, a gente entende, tá? Mas a gente está acabando já, tem só mais algumas perguntas, se vocês puderem ficar mais um pouquinho. Tem uma pergunta que mandaram, tem a pergunta da Maria Clara aqui, que é para todos. Eu vou ler ela, aí eu vou ler uma outra que mandaram, e vocês respondem também na ordem, tá? A Maria perguntou se antes do vestibular vocês tiveram dúvida se era mesmo isso que vocês queriam prestar, né? Na hora H, sabe? E a pergunta, que foi para a Ariela, mas acho que a gente passa para todos, porque é muito boa, que é assim, qual que é a sua relação, Ariela, como pesquisadora, com os que estão na parte prática, né, com médicos e enfermeiros, né? E aí, eu acho que a pessoa quis dizer isso, eu entendo assim, tanto a Letícia quanto a Luciana falaram que eles têm que estar sempre estudando, sempre atualizados, né? Mas mesmo assim, eles acabam, talvez, às vezes, eu acho, se eu estiver errado, vocês me corrijam, tá? Mas se depara, às vezes, com uma coisa muito nova que eles não sabem ainda, né? E como que é? Se eles vão atrás de um pesquisador, se eles vão conversar, né, com um acadêmico, enfim, né? Então, se a Ariela podia falar da perspectiva dela, né, como que é a relação com médicos e enfermeiros, e aí a Letícia e a Luciana também falarem, né, como que é a relação de vocês com os pesquisadores, com quem está... Bom, vocês também são pesquisadores, eu sei, quer dizer assim, a gente tem que estar sempre conversando com pesquisadores, né? Enfim, então, essas duas perguntas, vou começar pela Ariela, então, por favor, para manter a ordem alfabética. Tive muita dúvida, sim. Inclusive, eu acho que isso é algo que me acompanha bastante. Eu tive dúvida na escolha do curso, então eu até comentei no primeiro dia que eu queria prestar História e Biologia, e se bobeasse, se eu esquentasse a cabeça mais um pouco, eu ia querer prestar outras coisas. E depois, se quiser trocar uma ideia sobre como foi o processo de tomada de decisão, me chama no WhatsApp que a gente conversa. E até para eu decidir a área que eu ia fazer a pós-graduação depois, né? Durante o curso, a gente vai conhecendo muitas coisas, e para quem gosta do que está fazendo,
Você quer aprender tudo, você quer fazer tudo, eu quero ser tudo, eu quero ser ecóloga, eu quero ser. Então, você tem que botar a cabeça no lugar e falar: não, não dá para ser tudo, pelo menos não com uma qualidade muito boa, então vamos focar no que realmente me abastece mais. Sobre essa questão da relação com outros profissionais, eu falo pela minha área, tá? É claro que outras áreas vão ter relações com outros profissionais. O pessoal da ecologia vai trabalhar com outro perfil de profissional. Mas dentro da fisiologia, é uma área muito articulada com medicina, com enfermagem, com fisioterapia, com odonto. Então, por exemplo, no grupo que eu componho hoje de pesquisa, a gente tem farmacêutico, a gente tem médico, a gente tem bioquímico, a gente tem biólogo, a gente tem biomédico. Então, o que eu percebo na minha visão de pesquisadora? Quando o conhecimento da saúde, o conhecimento médico chega num limite, então, por exemplo, hoje a gente tem tais terapias para tratar câncer, tais terapias para tratar ansiedade. Chega uma hora que, se você não tem a cura, você esgota, né? Então, tem pessoas que deixam de responder aquele tratamento, ou pessoas que simplesmente o tratamento nunca funcionou. Então, é onde entra a pesquisa mais de base, né? A gente que vai tentar entender por que não está funcionando. Por que isso não acontece? E quem dá esse feedback para a gente é quem está ali na linha de frente. Então, é o médico que vai falar: olha, eu tive tantos casos de pessoas que não responderam esse medicamento. Então, quem fez o uso, sei lá, mulheres que fazem uso desse medicamento têm mais efeitos colaterais nesse sentido. Então, tem essa troca constante. Normalmente não é cara a cara, geralmente isso tudo é feito por meio de congresso, publicação científica, ou então quando tem uma área muito afim, a gente se conversa. Vi que você está trabalhando com isso, tem interesse, vamos trocar uma ideia, vamos fazer um projeto junto. Então, é mais ou menos assim que as coisas se articulam. E hoje a gente precisa muito disso. Então, agora no pós-doc, eu estou entrando numa área que a gente precisa de bioinformata, a gente precisa de fisiologista, a gente precisa de médico, a gente precisa, assim, de uma gama muito grande, porque não dá mais para a gente pensar só em caixinha. Chegou a hora da gente juntar a cabeça de todo mundo e falar: vamos ver aonde que as coisas estão bagunçadas, para a gente tentar achar o caminho para seguir. Passo para as colegas agora. Quanto à área, eu tentei conversar com pessoas que trabalhavam, que eu fiquei bastante em dúvida entre odonto e enfermagem. E aí eu conversei com a minha dentista na época, e aí ela falou várias coisas e eu fiquei tipo, não sei se é isso. E aí eu tive o privilégio de conhecer uma enfermeira da cidade, e ela me falou da enfermagem com tanto amor que eu fiquei, tipo, deslumbrada com aquilo. Falei, nossa, e já tinha a parte do meu avô, e aí eu falei assim: nossa, eu acho que é isso mesmo, vai casar e vai dar certo. Quando eu entrei no primeiro ano, foi tiro e queda, assim, não tenho o que falar. Foi mais que amor à primeira vista. Eu gostei muito, muito realizada, muito feliz. Com a área de especialização, como meu avô era renal crônico, eu quis fazer nefrologia, eu queria cuidar de pessoas igual a ele. E quando eu fui contratada, até a Luciana falou uma coisa: nossa, eu odiava radiologia e fui lá com a pessoa e tal. A gente tem muito disso, tipo, nossa, mas eu odeio aquilo, eu não vou conseguir trabalhar com aquilo, porque a gente acaba ficando fechado em alguma coisa. E aí, quando eu caí na UTI, eu vi também que eu tinha um leque de trabalho, um perfil de trabalho, que hoje eu sinto que é muito mais o meu perfil do que a minha especialização. Então, hoje eu já quero me especializar na UTI, quero fazer coisas relacionadas à gestão. Então, ter também esse autoconhecimento de saber o que você realmente gosta de trabalhar, o que você realmente quer trabalhar. Então, eu gosto muito da nefrologia, gosto muito de estudar nefrologia, mas eu sinto que o meu trabalho na UTI, ele é mais ativo e mais positivo, tanto para mim quanto para os meus pacientes. Então, ter esse autoconhecimento. E da área da pesquisa, eu faço mestrado também, então acaba trocando as figurinhas com o pessoal do mestrado, que às vezes a pessoa pesquisa alguma coisa que é diferente, que nem é da sua área,
só que você se interessa pelo que a pessoa está falando, então você troca essa figurinha. E os congressos, a gente sempre tem que estar esperta aí nos congressos da vida e sempre assistir. Hoje em dia, semana passada, a gente teve um congresso brasileiro de nefrologia. Foi virtual e assim, traz N coisas para a gente, né? O meu trabalho também em nefrologia, então sempre trazendo inovação para a área de trabalho, né? Vou passar para a Luciana. Então, eu não tive dúvida, né, sobre a faculdade, a minha escolha. Foi o que eu disse, eu queria arquitetura até tal dia, depois que eu decidi medicina, eu não tive dúvida. E foi tiro certo. Quanto à parte científica, praticamente todos os trabalhos científicos são publicados na internet. Então, vai muito assim do interesse do profissional. Você tem que pesquisar, você tem que ler, você tem que se atualizar. E a melhor forma para nós, médicos, enfermeiros, melhor forma para se atualizar são os congressos. Nos congressos, eles apresentam muitos trabalhos científicos, atualizações. A gente sai com uma bagagem, assim, sensacional. Então, congressos e trabalhos científicos publicados, que hoje tem tudo na internet. Antes era revistinha. Hoje tem a facilidade de estar tudo na internet. Então, basta querer. Entendeu? Quem quiser ficar para trás, fica. Quem não quiser, está tudo aí na internet. Legal, obrigado. Gente, nós vamos para as últimas perguntas para acabar, tá? Porque já passou muito do horário, eu sei. Mas tem algum aluno que quer falar algo no microfone aí? Que quer fazer alguma pergunta no microfone? Não? Eles têm vergonha, viu, gente? Mandaram para mim no WhatsApp aqui. Eu quero perguntar para as três. Fala, Maria Amélia. Se é fácil conseguir a bolsa, prova da bolsa de estudo. Tá. No meu caso, a bolsa é uma bolsa de pós-graduação de pesquisa, então é muito parecido com o processo que as colegas falaram, né? Prestar uma residência, ao invés de eu estar prestando uma residência, eu estou prestando um processo seletivo para um programa de pós-graduação. Para mim foi mais pesado do que o vestibular, então eu tive que estudar e me dedicar ainda mais, porque você faz dentro da sua área. Então, na minha área era fisiologia, eu precisava conhecer todos os sistemas fisiológicos até o último fio de cabelo. Eram 5 questões que eu tinha que fazer ali em cima dissertativa, depois tem uma fase de entrevista e tem também a fase de conversação em inglês e a prova escrita também em inglês. Então, na minha visão e na minha experiência, foi um processo seletivo mais pesado do que até o vestibular. E aí, conforme você tem a sua colocação, você pega a bolsa primeiro, ou pega a melhor bolsa, ou não, né? Então, é mais ou menos assim que funciona para a pós-graduação aqui no Brasil. Quando eu da faculdade, então você faz o seu pré-projeto, tem que ter uma orientadora e a gente manda o projeto para a CNPq, que eles fazem reuniões, avaliam o projeto e avalia o que esse projeto pode realmente causar impacto ou não dentro de serviços ou dentro da área acadêmica. Então, a gente encaminhou o projeto, a primeira vez não foi aceito, eles fazem uma resposta citando o que poderia ser melhor, quais são os objetivos melhores a ser estudados, então eles dão, entre aspas, dicas. Você senta a bunda de novo na cadeira e escreve tudo de novo, e mandei novamente, aí foi aceito, ganhei uma bolsa da CNPq, na época era R$800. Só que o projeto da faculdade, a gente sempre fazia, as professoras sempre uniam entre 2, 3 alunos. Então, eu dividi a bolsa com as meninas, a gente guardou uma parte da bolsa, porque o projeto, você tem que pagar, em alguma hora você vai ter que pagar um estatístico, alguma hora você vai ter que pagar
o cara para corrigir o português, o cara para traduzir para o inglês. Então, ele custeia, o custo é bem alto. E agora, na fase do mestrado, eu prestei o inglês. Na época ainda era pela faculdade, agora já é proficiência. Então, fiz uma prova de inglês com 2 textos, 5 questões cada texto. O texto era em inglês, as perguntas eram em inglês e você tinha que responder em português. Você podia usar dicionário, só que o tempo era, tipo, super pequeno, não dava para ficar bobeando ali, procurando palavras. E aí, depois você entra no mestrado. Eu entrei sem bolsa. Então, estou trabalhando e desenvolvendo o mestrado. Então, é uma coisa à parte. Tem as aulas e tem o projeto para desenvolver. Sou eu, né? Ó, eu não entendi muito bem a pergunta, onde é a dúvida dela em relação à bolsa, se é na faculdade ou na especialização. Então, vou responder os dois. Na faculdade, a faculdade, quando é pública, não paga. E quando é particular, eu não entendo muito bem como que está hoje, mas eu acredito que seja o FIES, né, que faz para conseguir bolsa e depois de formada paga. Na especialização, passou na residência, você automaticamente já vai ganhar a bolsa. É um salário. Obrigado, Luciana. Tem a perguntinha aqui do aluno, Enes, vamos para o fim, tá? Que é uma pergunta que eu acho que é interessante, acho que pode tanto para a enfermagem quanto para a medicina, né? Que ela é mais questão da prática, que é a seguinte, ele falou, olha, eu quero trabalhar na área de saúde, né? Mas eu tenho nojo de sangue, né? E eu não quero ver morte, né? Ele quer saber se dentro aí, né, da enfermagem ou da medicina, se tem alguma área para a qual ele pode seguir que ele não vai ter que lidar, né, com a morte ou com sangue. Pode começar, Luciana. Oi? Quer que eu responda? Pode ser? Existem, sim, áreas da medicina que ele não vai ter contato com sangue. Com morte é difícil. Como eu disse, eu não tenho contato com sangue, sou radiologista, faço exames de imagem, mas eu me deparo com mortes. Mortes de bebês, tumores. Mas para chegar até aqui, foram 6 anos de faculdade, vendo sangue e me deparando com mortes. Não tem como pular etapas. Na área da enfermagem também tem como trabalhar fora disso, principalmente a área de gestão e área acadêmica, o hospital mesmo. Vários hospitais grandes, assim, hoje em dia, tem a parte do CIP, que é a parte que o pessoal fica lá só para realizar as pesquisas. Então, você consegue, sim, trabalhar. Mas, como que a Luciana falou, você não consegue pular etapas. Só que, assim, também, certas coisas são de adaptação. Então, tem que ver o quão é esse medo de sangue, o quão é esse medo de morte, porque talvez o processo vai ser menos doloroso do que você está imaginando e pensando. Parte do sangue a gente acaba vendo bastante, mas um exame, uma punção, não é todo o processo, não é só isso o processo. Então, às vezes é muito pequeno, e a morte realmente vai aí da pessoa se adaptar, porque realmente em todas as fases, mesmo se você não está dentro do processo, você está na gestão, você vai saber que teve o óbito, você vai saber, ou às vezes você está indo embora para sua casa e aí passa o óbito dentro do hospital, não tem muito como fugir. Tô com o microfone desligado. Arela, você quer comentar alguma coisa? Eu até pensei em falar, bom, ele pode ir para a área da pesquisa, mas na pesquisa também ele vai ter que lidar com sangue, né? Na verdade, depende. Que nem no curso de ciências biológicas, é mais fácil de você não ter tanto contato assim. Então, a gente vai ter algumas disciplinas como anatomia, como... anatomia, acho que a gente acaba lidando mais, mas a gente trabalha, pelo menos na minha experiência, foi com peças, né, formalizadas. Então, assim,
experimento de você ter que puncionar, fazer a punção num animal, alguma coisa assim, durante a graduação, hoje em dia isso não tem mais, está tudo sendo substituído por modelos ou didáticos ou então virtuais. Então, acho que no curso de ciências biológicas, você tem menos contato. Se você for talvez por uma biomedicina, você já vai ter mais envolvimento, mais contato. Então, pelo menos no meu curso foi um pouco mais tranquilo, assim, nesse sentido. E aí depois, na área, se você for se especializar, você busca áreas que não te levem muito para esse caminho, né, para esse sentido. Legal, obrigado. Eu acho que só para encerrar, tem uma história que ilustra muito bem o que a Letícia falou, de uma amiga minha, que ela queria ser veterinária, sempre quis ser. Começou o curso, a primeira vez que ela viu o sangue, ela desmaiou, né, e falou, nossa, não é isso que eu quero fazer. Ela trancou, ficou 2 anos fazendo outra coisa, e falou, mas eu quero ser veterinária. Aí, nesses 2 anos que ela ficou fazendo outra coisa, ela descobriu que ela podia ser fisioterapeuta de animais, né? Então, ela trabalharia sem ver sangue, sem essa parte. Então, ela voltou para a faculdade e terminou. Mas, nesse processo, ela passou por isso que a Letícia, né, falou que ela não tem como completar, ela teve que lidar com sangue. Mas ela viu ali que, sabendo que ela não ia ter que lidar sempre com sangue, que era só aquele momento, ela conseguiu criar essa resistência, né? Que é bem o que a Letícia falou, às vezes você tem que ver se você consegue tratar esse medo, né, esse choque, você lida com ele, né, pelo menos por um breve momento. Só para contar uma historinha que acho que pode dar uma motivada, quem está pensando. Gente, então, já passou muito do horário, eu queria pedir desculpas para os nossos funcionários, para os convidados, que a Ariela é funcionária comigo, né, mas com funcionário e convidado, né, muito, muito obrigado por vocês terem topado, eu sei que o tempo de vocês é muito escasso, é muito difícil, foi muito legal, obrigado mesmo, né, por terem topado, acho que os alunos gostaram muito, foi para fechar com chave de ouro a nossa feira de profissões, né? Então, muito obrigado, Ariela, muito obrigado, Letícia, muito obrigado, Luciana. Vou passar para vocês só se pedirem, né, dos alunos, rapidinho, né? Então, seguindo a ordem de novo, Ariela. Gente, bom, vocês, qualquer dúvida que tiverem, vocês me procurem, mesmo o pessoal do 2º ano que a gente não tem muito contato, chama ali que a gente troca uma ideia, tá bom? E espero que eu tenha deixado um pouquinho dessa sensação para vocês de que é normal esse turbilhão de dúvidas, de coisas todas. Calma que vocês vão encontrar o caminho de vocês e que vocês olhem sempre com muito carinho para essa questão da ciência, né? O nosso país está precisando muito, 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 muito disso. E vocês são a geração que podem fazer a diferença nessa questão. Tá bom? Agradeço também a Letícia e a Luciana, como parte aí do colégio, né? Plena sexta-feira à noite, que 9 horas da noite quase. Brigadão, com certeza foi muito proveitoso e ajudou muito os nossos alunos. Obrigada, Amy, mais uma vez pelo convite, foi muito gratificante. Foi uma troca aí de experiências e anotei várias coisas, vou pesquisar várias coisas. Adorei a área de pesquisa, viu, Ariela? Fiquei bem, assim, chocada. Na hora que você falou fisiologia, eu fiquei pensando que a gente estuda e é muito complexo. E aí eu falei, meu Deus do céu, uma prova com 5 questões, Senhor Jesus, foi realmente difícil essa prova. Então, muito obrigada pela troca de experiência, me exponho aí. Pessoal, se o João quiser, se tiver alguma dúvida, se o pessoal quiser conversar, pode mandar mensagem. O João faz o intermédio aí entre nós, porque enfermagem é um ponto de interrogação aí para muita gente, mas é uma área muito gostosa, um aprendizado muito gostoso. Muito obrigada. Luciana. Eu também queria agradecer o convite e colocar-me à disposição de todos. Aliás, faz tempo já que a gente está à disposição. A MedNorte sempre esteve de portas abertas para vocês. Obrigado. Ariela, o que você falou do 2º ano é verdade. Muitas das perguntas foram para você, foi do pessoal 1º ou 2º. Então, se eles estão com você na escola, mas é aquilo, o professor do 3º ano dá um medo, né? Nossa, tá no 3º ano. Então, eu vi que eles conversaram com você, né? Foi legal. Mas, gente, a Ariela tá sempre lá também, né? Não tenham medo, não. Só o Cláudio que assusta um pouco, essa cara de bravo dele, faz piada. Gente, então, o pessoal da lista de chamada, quem libera é o Thiago, mas o Thiago acho que não tá aqui, acho que tá só o Rafa. Então, o Rafa, você consegue liberar? Eu acho que não dá. Mas como tá gravando, eu olho no chat, depois eu vejo todo mundo que tava e marco presença para vocês, tá bom? Fiquem tranquilos, tá? Mas então, gente, de novo, muito obrigado para todo mundo,
né? Uma boa sexta-feira para todos, um bom descanso, um bom fim de semana. E não é medo, admiração com toda essa beleza. Gente, então, muito obrigado, um abraço para todos, para os nossos convidados, para os nossos alunos, né, para os professores que estão aqui ajudando também, para o Rafa, para o Cláudio. Gente, então, encerramos nossa feira de profissões, né? Um abração para todos, fiquem com Deus. Boa noite, bom final de semana. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Valeu, gente! Tchau, Cláudio. Tchau, minha gente. Ai, que homem feliz. Nossa Senhora. Tá muito trabalho, Luiz. Desculpa, professor.